Seguinte, Mara, pergunta ao Renan Santos o que ele acha do empoderamento do legislativo via emendas, que já são 50% do orçamento discricionário. Como governar com o Congresso executando o orçamento? Isso é uma dessas doenças que nós temos na democracia que a gente estava falando agora no começo. É uma doença da democracia brasileira. Isso aí, olha só, a ideia de que um político ele executa orçamento, ele vem lá de um período meio coronelista que tem, em que o político, o deputado, ele tinha que entregar coisas para as pessoas. Então já é uma distorção oriunda de um período em que as pessoas dependiam do político para sobreviver. Hoje, nos lugares mais pobres, as pessoas ainda dependem do político para sobreviver. Por isso que existe a emenda em que o deputado aparece e fala, estou te dando algo. Aí a pessoa, nossa, muito obrigado. Isso não é função de um legislador. Isso não tem nada a ver com a função do legislador. Entretanto, isso está tão arraigado na cultura da política que se eu falar que eu vou chegar lá e vou acabar com isso, eu estarei mentindo para vocês. É igual falar, chegarei lá e vou acabar com o fundo partidário e fundo eleitoral de uma vez. Eu não tenho ainda as condições. Pode ser que no meio do mandato eu tenha condições para alterar isso. Mas de início eu não vou ter. O que eu vou fazer, que eu acho que é a melhor coisa, é disciplinar o uso disso. Que é a minha famosa, que é o tema que eu mais venho tratando, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial. O Fernando Henrique tinha passado no final do segundo mandato dele a lei de responsabilidade fiscal, que obrigava os entes federativos a resolverem a questão fiscal dos seus estados e municípios, porque até os anos 90, vocês vão se lembrar, era o comum, mesmo São Paulo, todos os municípios, não pagar as contas. Eu dei calote nos fornecedores no final do ano, dei calote nos funcionários e dane-se. Você conseguiu disciplinar isso, melhorou muito essa situação no Brasil. É verdade. Agora, a gente precisa agora falar assim, beleza, vocês não vão estourar as contas o tempo todo. Que tal agora vocês trabalharem? Que é a lei de responsabilidade gerencial, em que nós vamos estabelecer políticas de metas para todas as áreas. E um município só pode receber emenda caso ele esteja batendo essas metas. E essas emendas só irão para políticas públicas qualificadas para a execução dessas metas. Ou seja, você não vai poder mandar uma emenda para fazer uma praça à toa. Olha, eu preciso aumentar minha meta aqui de cobertura, de fornecimento de água. Ah, é fornecimento de água? Água potável? Eu tenho 10% de água potável, eu preciso terminar o ano, quer dizer, terminar meu mandato com 30%. É 30% a meta? A emenda vai vir para cumprir isso. Ponto. E aí você cria uma competição em que o município que bate mais metas, ele pode receber mais emendas. E o município que não bate metas, aí o prefeito fica inelegível por 8 anos. Esta é a revolução administrativa que o Brasil precisa. Isso é inspirado em coisas que o Japão faz, em coisas que a China faz. E eu não estou olhando, questões, eu estou olhando assim, funcionou, vou copiar, ponto. E isso precisa ser trazido para o Brasil. Porque a gente tem muito prefeito no Brasil, a gente tem muito político no Brasil, e ninguém ali está focado em trabalhar, estão focados em show do Wesley Safadão. Quer dizer que as coisas boas você vai manter, quer dizer, políticas para você copiar ou manter coisas que funcionam. É ultra pragmático nisso. Me cita 3 medidas, 3 políticas públicas do governo Lula que você manteria. Olha, vamos lá, temos que pensar aqui porque ele foi bem ruim nesse departamento. Mas vamos falar a questão dos celulares em sala de aula. Eu sou muito favorável, defendi isso. Acho que é que assim, eu não vi ainda o combate final às bets. O discurso, pelo menos, de enfrentamento às bets está sendo dito. Agora, eu quero eliminar as bets da nossa existência aqui. E Bolsa Família? Bolsa Família, eu vou reformar o Bolsa Família. Como? Não dá. O Bolsa Família ele tem que ter uma porta de saída e nós não podemos criar uma cultura de informalidade baseada no ter o Bolsa Família e fazer um bico. Que isso se tornou a regra na maior parte dos casos, especialmente para homens. Um homem, especialmente um homem jovem, de uma cidade com baixa atividade econômica nos interiores do Brasil, que é basicamente o périplo que eu estou fazendo, eu estou rodando o Brasil todo para isso, ele tem um bico, mora com a mãe, mora com os pais e recebe o Bolsa Família. E aí é oferecido, por exemplo, o dono da loja de material de construção fala, vem aqui ganhar R$1.600, ele não quer. Candidato, isso não é regra. O Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente. Isso daí não é uma regra. Quer dizer, se existe, é uma exceção. Não, olha só. O problema existe. Esse tipo de distorção precisa ser corrigido. Fraude precisa corrigir. Sim, mas isso não é uma fraude hoje. Isso não é tratado como uma fraude. Tudo bem, mas eu tô falando, outras coisas precisam corrigidas, mas o programa é um programa bem sucedido. Sim, o programa, enquanto implementação, é bem sucedido. Agora, um país em que 40% dos domicílios na região Nordeste vivem de Bolsa Família é um país que ele próprio não é bem sucedido. E você tem Mas aí não é um problema do Bolsa Família. Aí é um problema da economia. Perfeito. Só que em que medida você acha correto viver num país em que você chegou a 40% dos domicílios vivendo assim? E em que medida os administradores públicos, eles não se viciaram em viver em um modelo econômico assim? Porque esse é o problema. Recentemente eu chamei, olha, os políticos do Nordeste são parasitas. E são. Eles são parasitas porque eles aceitam essa condição em que 40% dos domicílios vivem de Bolsa Família, dão isso como um dado da realidade, e o máximo que eles fazem é, joga uma obra aqui, faz uma praça,
pega uns eleitores, bota para trabalhar na prefeitura e vivem do dinheiro que é coletado dos outros lugares. E aí o que acontece? O imposto está caro para outras pessoas. Existe uma relação direta entre esse modelo em que os municípios não funcionam e ninguém é focado em aumentar a atividade econômica nesses lugares, com o motoboy aqui em São Paulo não conseguindo pagar a prestação da própria moto. A correlação é direta. Uhum. Esse é o problema, esse é o grande problema federativo brasileiro. E esse é o problema que vai precisar ser endereçado. Então, o Bolsa Família é a causa do problema? Não, a causa é a inexistência de atividade econômica. O Bolsa Família é um sintoma que depois, de certo momento, começa a agravar o problema porque o administrador público não liga para a inexistência de atividade econômica. Na minha lei de responsabilidade gerencial, o principal indicador para o administrador público ser premiado é aumento da atividade econômica. Quando você aumenta a atividade econômica real, você gera emprego real, e aí você gera a emancipação das pessoas. E essa emancipação é o que vai nos permitir um dia nos emancipar do centrão, que é o grande inimigo brasileiro. Legal, e os internautas têm perguntado muito aqui, qual que é a tua solução para a Previdência e para a aposentadoria? Primeiro, ter regras equânimes e claras, sem privilégios. Segundo, nós temos que ter um gatilho automático para quando tão logo a população envelheça, você não precisa fazer uma reforma nova. Ela aumenta a idade da aposentadoria baseada nisso. E basicamente isso, porque a Previdência é uma bomba para tudo. Nós temos depois de fazer a gente vai ter uma conversa grande, porque falou, Renan, acho que a gente não tem que fazer só paramétrica, a gente tem que fazer uma reforma baseada também no modelo. O que é uma reforma paramétrica? Reforma paramétrica é o que está lá na nossa PEC. Eu altero só os parâmetros, tipo, o cara que é militar, ele se aposentava aqui, agora eu vou fazer ele se aposentar aqui. Eu vou colocar todo mundo mais próximo da regra do regime geral. É basicamente isso, vou alterar os parâmetros. Agora, tem uma mudança de modelo. Mudança de modelo que tal colocarmos um regime de capitalização? Que tal uma pessoa que está ganhando mais, ela pague um pouco para o regime geral, para o custeio do regime geral, e o restante ela coloque para uma capitalização dela, para criar um mercado próprio, para criar poupança que gera investimento. Sim, acho que está na hora da gente discutir isso no nosso regime. Está na hora. Vai resolver? O que eu posso falar para todo mundo que está nos ouvindo? Não. Não vai resolver, nunca, porque Previdência em lugar nenhum se resolve, especialmente com poucas pessoas nascendo, tá? Mas nós temos que ter uma economia produtiva a ponto de, sabendo que a Previdência sempre é problemática, nós temos condições de arcar com aquilo, entendendo que uma parte importante da população nossa não contribuiu para a Previdência. Vou dar um exemplo, essa massa desses, eu falei, 40% dos domicílios do Nordeste não estão no Bolsa Família. Essas pessoas estão contribuindo para a Previdência? Praticamente nada, né? Se tiverem. Então, mas elas vão receber a aposentadoria. E aí, quem é que vai pagar? Entendeu? Alguém vai pagar. É um regime complicado. Então, se é um regime complicado, nós precisamos extrair o melhor dele para ser justo com as pessoas que estão contribuindo, para prestar alguma assistência para as pessoas que não estão contribuindo, para que ninguém morra desassistido, claro, ninguém aqui é desumano, mas que seja funcional e que o Estado seja capaz de arcar. Mas, candidato, assim, existe um problema antecedente, essas pessoas não contribuem porque tem fraude? Tem gente? Tem, tudo isso. Eu não tô falando de fraude, tá? Não, tudo bem, eu só tô falando assim, essas pessoas não contribuem porque não tem como atividade contribuir. Econômica. Exatamente. Mas eu não tô culpando elas. Porque esse é um ponto que a gente diverge algumas vezes, assim, existe um ponto importante que é a desigualdade brasileira. Sim. E essas pessoas, por exemplo, o MEI também não se paga. Paga muito pouco. Essa conta não fecha Não do fecha. MEI. Só que é importantíssimo para formalizar Sim. essas pessoas. Mas a culpa da existência do MEI é a CLT. Tudo bem, mas essa é uma outra conversa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é preciso que a economia não seja disfuncional e é preciso que você resolva um problema brasileiro grave, que é a desigualdade. Perfeito. Essas pessoas precisam desse suporte. Sim, mas eu não vou resolver a desigualdade só dando para as pessoas enquanto não aumenta a atividade econômica. A única coisa que eu vou precisar fazer, a única coisa possível, vamos ser claro, eu só resolvo desigualdade gerando atividade econômica para todos. Perfeito. Concordamos. É a única, assim, essa é a única coisa que o Estado brasileiro tem que se preocupar se ele quiser resolver o problema da desigualdade. Eu tenho que gerar atividade econômica. A atividade econômica tem que vir com serviços sociais bons que aumentem a produtividade das pessoas. Eu falo de educação funcional. Essa pessoa também que vem muito pobre, ela tem que ter água na casa dela potável, porque eu tô falando de um problema nos lugares mais pobres, que é claro, é água potável. Essa pessoa tem que ter acesso hoje à internet, porque é um meio que permita que ela consiga trabalhar com um nível de produtividade, se incluindo digitalmente. Essa pessoa ela tem que ter meios de acesso, vamos dizer, logísticos aos lugares mais próximos dela, ou seja, ela tem que ter um mínimo de estrada, ruas minimamente funcionais e segurança para andar na rua.
Se eu olhar todos esses elementos nos lugares mais pobres, são quase inexistentes. E nos lugares mais pobres, nos interiores, chegou o crime organizado. Por isso eu optei por rodar no Nordeste primeiro, para eu não ter uma visão preconceituosa disso, para não repetir clichê. Eu não vou repetir clichê. Eu sei exatamente como é a vida dos lugares que não funcionam hoje no Brasil, porque eu fiz questão de fazer campanha lá. Minha pré-campanha foi toda nesses lugares. O que eu posso falar? Precisa urgentemente de atividade econômica. E quando chegar a atividade econômica, nem vai dar para ser uma atividade econômica complexa, porque aquelas pessoas não tiveram formação. Então a gente tem que chegar com o agro desenvolvido tem que chegar nesses lugares, a gente tem que chegar com serviços, a gente tem que ter formação, vamos colocar aqui, de uma classe média minimamente apta a se adequar a um regime de trabalho normal. E aí a gente começa a falar nos ganhos e os implementos em velocidade de produtividade. É isso, não vai haver outro caminho além disso. Eu concordo 100% com você de Então que pronto. tem que ter... Não. De que tem que ter crescimento econômico, Sim. senão, e a atividade econômica no Brasil está muito disfuncional, principalmente por conta desses juros altos tanto tempo. Eu concordo, essa leitura que você faz, ela realmente tem fundamento. Mas a gente viu nas últimas décadas, e tem trabalhos acadêmicos internacionais sobre isso, que o crescimento por si só não resolve o problema da desigualdade. Porque você tem estudos que mostram o crescimento que foi tido, inclusive nos Estados Unidos, as décadas de crescimento que teve econômico e que não gerou redução da desigualdade. Mas, Ao assim, contrário, você teve até concentração. Aqui assim, se você tá um status norte-americano, as suas discussões vão ser sobre outros termos. Ok. Você vai aumentar ou diminuir. Eu estou falando de lugares, Mara, que não tem atividade econômica. Eu estou falando, por exemplo, essa é uma experiência muito única que você só nota quando você tá lá. Você tá rodando uma cidade do interior do Rio Grande do Norte para outra, e demorou 1 hora o caminho, você não vê um caminhão na estrada. Se não há um caminhão passando, é que não há nenhuma atividade econômica. Verdade. A gente tem que olhar o que China, Vietnã, Índia... Porque o nosso termo de comparação são esses caras. O que esses caras fizeram? Muitas coisas, mas em todos os casos em comum teve crescimento econômico. E aumento da atividade econômica em lugares que eram muito primarizados. Esse é o básico. Essas pessoas têm que se sustentar e viver com as próprias pernas. Isto é a obrigação. E o Estado tem que parar, não apenas de atrapalhar, que são um discurso que parece meio, o Estado tem que sair da frente. Não, sim, o Estado tem que qualificar essas pessoas e trazer a iniciativa privada para atuar junto. Isto tem que ser feito de maneira desesperadora. A questão toda do meu problema político, como a política interfere, é que não há nenhum estímulo para que o agente político trabalhe para que isso aconteça. Muito pelo contrário, todos os estímulos estão na ordem contrária. Quanto mais pessoas dependem do agente político municipal, eu não estou falando assim, nem sequer um ataque ao Lula, Bolsonaro, assim, não é sobre o presidente da República. Quanto mais as pessoas dependem do prefeito local, é melhor para o prefeito local. E mais, existe um estímulo perverso que faz com que o próprio eleitor selecione apenas candidatos a vereador, a prefeito e a deputado que os ajude pecuniariamente ou com empregos. Porque se alguém não oferecer uma ajuda, aquela pessoa que é altamente dependente não vê utilidade no político. Então ela só vai selecionar políticos altamente corruptos que vão fazer isso. Então o modelo econômico populistas, no mínimo. Exato. Então você está preso num curto-circuito. A gente precisa quebrar esse curto-circuito. Olha, tá bombando aqui de pergunta para você, hein? Você vai... Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.